A gente volta a falar sobre uma possível nova orientação do Ministério da Saúde quanto ao período em que uma pessoa com a Covid-19 deva ficar isolada. Sobre esse assunto, eu chamo agora para conversar o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Muito boa tarde, Júlio. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem falado aí sobre essa possibilidade de que pessoas assintomáticas fiquem um pouco menos de tempo isoladas. Né? E então, o que está sendo levado em consideração para isso? Esse seria um bom momento para se fazer isso em meio a todo esse avanço de casos da Ômicron? Carla, é muito difícil afirmar isso, né? Porque os dados são bem escassos. O CDC adotou essa recomendação com um alerta que as pessoas podem sair do isolamento, mas devem utilizar uma máscara bem ajustada. Então, continua tendo as medidas de precaução por 10 dias, entretanto, o isolamento apenas de 5 dias após você testar positivo e apresentar sintomas. Essa é a recomendação do CDC, que o Ministério da Saúde quer seguir. Entretanto, no próprio Estados Unidos existe um debate importante, principalmente nesse momento de elevada transmissão da Ômicron, né? Então, se a gente permite que 10, 20% dos pacientes, né, saiam do isolamento nesse período após 5 dias, a transmissão vai ocorrer com uma intensidade razoável aí. Talvez não seja o período ideal para reduzir para 5 dias de isolamento, mas tudo tem que ser observado, o risco-benefício, número de trabalhadores afastados, e o CDC está levando em conta justamente isso, né? O impacto econômico desses afastamentos, principalmente em atividades essenciais. Você falou num ponto crucial. A gente não teve aqui no Brasil, por exemplo, um incentivo que fosse nem uma distribuição e nem um incentivo em forma até de publicidade da máscara mais eficaz para conter a dispersão das variantes, para conter a dispersão do novo coronavírus em geral, né? E também não tivemos mudanças de atitude com relação ao transporte público, com relação às aglomerações. A gente vê que as pessoas são muito mal informadas para manter até o distanciamento em locais como aqui em São Paulo, um metrô, um ônibus, ou em outras cidades, em qualquer local de aglomeração, né? Até mesmo locais onde você se candidata para emprego e tudo. A gente vê que não há uma publicidade em torno disso, né? E isso seria, então, um outro risco que o Brasil corre se houvesse uma diminuição nesse período de isolamento. Ou isso vai ser algo que a gente vai ter que realmente enfrentar porque temos uma falta de mão de obra, a gente está vendo aí com consequências em várias áreas da economia? Tem que ser sempre avaliado o risco-benefício de cada local, de cada região, como a pandemia vai se comportar, né? E nos Estados Unidos foi tomada essa decisão. Eles estão, de alguma forma, liberando esse isolamento depois do 5º dia, acreditando que as pessoas seguirão as recomendações, né? Que é manter o uso de máscara a todo momento. E é importante entender que essa recomendação é para quem está completamente vacinado, né, e com dose de reforço. Isso não vale, por exemplo, para as pessoas que não tomaram nenhuma vacina, porque o risco de transmitir é maior nessas pessoas do que nas pessoas completamente vacinadas. É um debate importante científico, Carla. A gente não tem consenso na comunidade científica a respeito desse assunto. É importante observar como vai evoluir a pandemia para a gente entender se é uma medida importante ou não, principalmente no que diz respeito de preservar a força de trabalho, que vai aumentar o risco de transmissão, com certeza, mas às vezes esse risco compensa o benefício de preservar a força de trabalho. A Basília Rodrigues tem uma pergunta. Oi, tudo bem? Eu ia perguntar exatamente isso, né? A diferença do Brasil em relação aos Estados Unidos, porque lá o Centro de Prevenção e Controle das Doenças permitiu essa flexibilização da quarentena de pessoas assintomáticas e também vacinadas, né? Essa é uma peculiaridade que precisa ser chamada a atenção, como o senhor fez aí na última resposta. Doutor, eu queria saber em relação a outros países, não só os Estados Unidos. Sempre que a gente pergunta para os técnicos ali do Ministério da
da Saúde, as variáveis, quais são as condicionantes para flexibilizar esse tempo de isolamento, eles afirmam, neste momento estamos avaliando a literatura mundial, ou seja, vendo os exemplos do que está acontecendo em outros países. Há algum país que tenha reduzido o tempo de quarentena e tido bons resultados, né, ou pelo menos resultados neutros em relação a isso, não tenha sido prejudicado? Os dados futuros nós não temos ainda, né? O Reino Unido não adotou a mesma estratégia dos Estados Unidos. Ele manteve 7 dias de afastamento, né? Com 2 testes de antígenos realizados no 6º e no 7º dia, e só a partir daí a flexibilização desse isolamento. Outros países estão adotando 7 dias, independente do teste. A gente sabe que o período de transição maior é 2 dias antes de apresentar sintomas e 3 dias depois do início do sintoma. E foi por conta disso que os Estados Unidos justificou essa diminuição do tempo de isolamento. Mas existe ainda, de acordo com dados do Reino Unido, pessoas que, mesmo após o 5º dia, podem transmitir a doença. Em torno de 10% a 30% das pessoas podem ter vírus isolado a partir do 6º dia de sintomas. E, portanto, o Reino Unido e a França mantêm 7 dias de isolamento. Então, para você ver que não é um tema que tem consenso mundialmente, existe bastante controvérsia, os países estão adotando diferentes períodos e estratégias de isolamento. E a nossa realidade tem que ser avaliada e não copiar, né, o que os outros países já fazem, mas sim adaptar as nossas condutas de acordo com a nossa realidade. Eu vou agora entrar num outro assunto que também está sendo reavaliado, que é o impedimento dos voos vindos de países africanos de entrarem aqui no Brasil. Na opinião, então, da Fiocruz, dos pesquisadores, isso agora ainda é necessário manter essa restrição de entrada de alguns países, sendo que mais de 100 países já relataram a presença da variante Ômicron? Completamente desnecessário, porque a gente já tem transmissão comunitária no Brasil. Não faz mais sentido essa imposição, essa restrição discriminatória para alguns países africanos. A gente já deveria ter revogado essa recomendação, porque a gente já tem uma pandemia de Ômicron no Brasil, né? Uma curva em ascensão de casos, hospitalização e óbito. Então, não se faz mais necessário essa medida que evita a introdução de novas variantes. E mais uma questão, o Ministério da Saúde enviou uma nota dizendo que o problema que aconteceu devido ao ataque hacker que afetou os sistemas do Ministério da Saúde não afetou as informações que eram compiladas e disponibilizadas para os pesquisadores com relação ao sequenciamento genético e a presença da variante Ômicron no Brasil, sendo que a gente teve aqui na semana passada, inclusive pesquisadores da Fiocruz dizendo à própria CNN que havia sim um prejuízo do trabalho de monitoramento que a Fiocruz faz em todo o país, do nosso sistema de saúde, da pressão em relação a leitos de UTI, da presença das variantes. É possível já se afirmar que a Ômicron é predominante no país? Há ainda dificuldade de acessar essas informações? E como está o nosso sistema de saúde frente ao avanço dessa nova variante? A Ômicron já é predominante, né, nos dados de sequenciamento, tanto serviço privado como público. Isso já está claro. A questão é que o ataque hacker e a falta de informação, que hoje completa um mês, faz com que a gente não possa projetar principalmente os números da pandemia. A gente planejar a abertura de serviços, de locais para testagem, a abertura de novos leitos, regiões que precisam atenção especial do governo federal e dos estados. A gente está num voo cego, né? A gente está vendo, a gente ouve que está tendo um aumento, mas a gente não sabe realmente quantificar de quanto é esse aumento. E esse dado não está disponível há um mês, né, em termos de número de casos, de hospitalização, de óbito e de cobertura vacinal. Então, são muitos dados que não estão disponíveis e que nunca na história do Brasil a gente teve tanto tempo sem ter esses dados disponíveis.
Eu agradeço a sua entrevista, mais uma vez aqui conosco, Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fiocruz, mais uma vez compartilhando seu conhecimento aqui conosco na CNN. Uma ótima tarde. Ótima tarde, cara.